E já começou mais um programa Elgue Você. Eu já quero iniciar agradecendo a cada um de vocês que estiveram com a gente durante essa semana. E já confere aí o nosso super programa de hoje. Que antigamente era tudo muito bruto, não tinha essa psicologia para trabalhar com a criança, né? E graças a Deus hoje se tornou algo lúdico. Além de ser dentista, a gente tem que ser psicólogo também, tanto com os pais quanto com a criança. Neurofeedback, nós conseguimos trabalhar ao mesmo tempo as ondas lentas e essas ondas rápidas. É diferente de um medicamento. No meu caso, as ondas lentas. As ondas rápidas minhas estavam muito altas, mas as ondas lentas estavam muito baixas. Muito baixas, isso. Daí com o neurofeedback a gente consegue trabalhar todas essas ondas ao mesmo tempo. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora, vamos bater um papo cheio de responsabilidade, falando de um segmento que nós realmente temos que ter muita atenção, que é a saúde bucal, minha gente. E para isso, estamos recebendo a doutora Graziela Quintanilha, lá do Espaço Orale. Doutora, primeiro eu quero te agradecer muito pela sua presença. Eu estava te esperando, já tinha um tempo. É verdade. Então, fico muito feliz que você tenha vindo até o nosso estúdio. Uhum. Olá, pessoal. Eu sinto lisonjeada de estar aqui também com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. E quero agradecer já estar aqui para conversar um pouquinho sobre a odontologia. É verdade. Né? Tão importante. Saúde bucal, né? Sim. Eu acho assim, nós precisamos ter essa atenção. Mas antes de tudo isso, desse bate-papo maravilhoso que nós estamos iniciando, parabéns, doutora! Obrigada! Essa semana foi o dia do cirurgião internacional, né, doutora? Do cirurgião dentista. Isso, foi ontem, Dia Internacional. Olha que maravilha! É muito gostoso. Esse é um mês cheio de alegria, porque a gente fala que é o mês inteirinho do cirurgião dentista, porque dia 3 de outubro comemora-se o Dia Internacional. E no dia 25 de outubro, o Dia Nacional do Dentista. Olha só, eu não sabia do dia 25. Às vezes a gente fica sabendo só quando vai chegando a data, e um vai falando, outro vai falando. Então é o mês de outubro. É o mês de outubro, o mês do sorriso. Adorei, doutora. Mas a saúde bucal é algo muito importante. Nós precisamos estar bem, até que não só pela questão física da saúde propriamente dita, mas certeza, assim, para a autoestima, né, doutora? Você poder sorrir, autoconfiança, eu acredito que tudo está interligado, não é verdade? Sim, tudo está interligado. Cuidar hoje do sorriso, da boca, né? Se tornou algo assim fundamental, que antigamente as pessoas desconheciam, né? Trabalhar com a prevenção, ter assiduidade de estar ao dentista anualmente, semestralmente, aí depende de cada paciente. Sim, a necessidade de estar indo ao dentista, mas é fundamental os pais estarem sabendo a importância disso. É verdade. A doutora trabalha num segmento assim muito específico, que é a odontopediatria, assim que fala, doutora? Isso, correto. Nossa, tem que ter disposição, hein, doutora? Porque, olha, tem que ter, assim, aquele jogo de cintura para lidar com as crianças. Às vezes, os pais, eles passam aquele receio do dentista para a criança. Isso acontece ainda, doutora? Muito, muito. Jura? Muito, porque se tornou algo cultural, praticamente. Que antigamente era tudo muito bruto, não tinha essa psicologia para trabalhar com a criança, né? Senta na cadeira e abre a boca, não tinha muito isso. E graças a Deus hoje se tornou algo lúdico,
além de ser dentista, a gente tem que ser psicólogo também. É verdade. Tanto com os pais quanto com a criança. Então, acaba que o odontopediatra abraça a família. Né? Quando nós vamos fazer a primeira consulta, eu falo para vir avô, avó, quem quiser, para estar prestando atenção. Que maravilha! Por isso que eu falo, a gente abraça a família, porque às vezes a criança ou fica na creche, ou fica com a babá, ou os avós que cuidam, né? Os pais não conseguem estar durante o dia com a criança. Entendo. E é meio que natural, E né? é meio que Ultimamente, natural, tanto o homem quanto a mulher hoje em dia, cheio de afazeres, Sim. e acaba não podendo estar presente nesses momentos. E aí os pais falam, doutora, eu não consigo escovar o dente do meu filho ou da minha filha. É a babá que escova, é o avô que escova. Eu falo, traga essas pessoas. Traz todo mundo. Porque a gente vai ter uma aula. Isso acontece mesmo? Acontece. Tipo, um treinamento para a família, doutora? Acontece. Porque a prevenção começa em casa. E se a criança não sabe, não tem aquela assiduidade de escovar o certinho, e aí isso quebra, porque aí chega no consultório, a criança não deixa, nem que eu encoste, porque eu já sou uma pessoa estranha, eu falo para os pais. Entendi. Se ela não deixa encostar em casa, imagina no consultório, com uma pessoa... o processo totalmente. Sim. Isso é verdade, você tem que vir já fazendo deste ato algo que tem que ser, né, doutora? Sim. Natural, normal, gostoso. Nada agressivo. Então vai inserindo já esse comportamento na vida da criança. Sim, né? é uma sementinha que eu falo para os pais que tem que ser plantada todo dia. Porque tem dia que a criança vai se irritar, tem dia que ela vai estar de bem com a vida e ela vai aceitar e no outro dia ela já não quer mais. Então é uma plantinha, uma sementinha que a gente planta todo dia da cabecinha da criança. Se nós adultos já temos dificuldade, a gente às vezes esquece, dormir sem escovar o dente. É verdade. Imagina a criança. Acontece, é natural. Às vezes tá tão cansada, né? E você fala, nossa, olha só, dormir sem escovar. E depois que a gente planta essa sementinha, é maravilhoso. Tem alguns pais que chegam para mim falando assim, doutora, você acredita que o meu filho falou que me lembrou de escovar os dentes? Olha que maravilha! E isso é uma evolução. É uma evolução, é muito gostoso. E eu falo que eu adoro atender as crianças porque elas são sinceras. Isso é verdade. Né? E elas falam, olha, hoje eu não escovei o dente, não quero escovar o dente, e já chegam assim no consultório. E é um caso de amor, né, doutora? Tipo, vamos da doutora Graziella, então é a festa, porque você tem toda essa preparação para lidar. Sim. É um encantamento que a gente acaba fazendo, certeza. né? A gente acaba tendo que fazer esse encantamento. Por isso que eu falo que, além de dentista, eu tenho que ser psicóloga da família. Doutora, eu fiquei curiosa. As crianças, quando começar... no caso, eu acredito que o bebê não escova, existe um outro procedimento, né? Sim. Passar algodãozinho, gás. Sim, Mas a criança, quando já vai nascendo os primeiros dentinhos, já tem que escovar todos os dias? Já a partir do primeiro dentinho já é necessário a escovação com a escova. Olha, lógico que uma escova assim própria... Tem uma escova que chama escova para os primeiros dentinhos. Olha só. Então, hoje o mercado já está... cercado de coisas, de novidades, né, para preparar essa mãe. Só que às vezes são tantas informações que os pais precisam estar indo ao dentista. Sim. Né? Então, assim, eu falo para a mãe que já quer ser mãe, um recadinho. Olha, adorei. Quando você pensar em engravidar, já vai ao dentista, porque nós temos o pré-natal odontológico também. Olha que novidade, doutora, eu não sabia. O pré-natal odontológico. Então o bebê, desde a barriga da mãe, já precisa estar indo ao dentista. Olha que maravilha. Tem como, assim, me falar um pouquinho como é que funciona esse pré-natal e quais são os benefícios desse pré-natal da mãe se inserir, né, na questão do pré-natal odontológico também? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Que eu achei fabuloso. Mas, doutora, segura aí um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta.
Estamos de volta neste programa sensacional. Que início de semana, hein, minha gente? Temos aqui a oportunidade de bater um papo com a doutora Graziela Quintanilha, que é odontopediatra e está nos trazendo aí muitas novidades e falando um pouquinho deste novo momento também em relação a inserir a criança de a forma adequada, né, doutora? Nesse mundo dos cuidados com a saúde bucal. Porém, eu acabei de descobrir que isso inicia antes do nascimento ainda. Tem o pré-natal da mãe. É, o pré-natal odontológico. Pré-natal odontológico. Doutora, Isso, adorei saber disso, não sabia. Então, nós falamos muito para as mães que pretendem já ser mães, já para procurar o seu dentista, para estar sabendo um pouco mais quando estiverem grávidas, qual profissional procurar, porque dentro da odontologia tem várias especialidades, mas quem faz o pré-natal odontológico geralmente é o odontopediatra. Entendi. Vinha com uma cultura que quando a grávida tinha dores de dente não podia se tratar. É verdade, eu acho que, se eu não me engano, eu já ouvi algo assim. Isso, que não tudo prejudicava a saúde do bebê. Sim. E graças a Deus, hoje em dia caiu por terra isso. Olha que bom. A gente já consegue ter esses cuidados com a gestante. Com segurança, então, com segurança, para orientá-la, né? A importância da prevenção também dela, porque está tudo interligado. Sim. Então, uma inflamação na gengiva, uma gengivite, que a gente chama, pode provocar um parto prematuro. Meu senhor! Então é muito importante. Demais! E ainda... Você não sabia. Lógico, nós seres humanos, né, nós somos interligados, tanto no emocional, físico, mental, Totalmente. tudo. E, consequentemente, no físico, né, com certeza, tudo que acontece na boca também interfere no seu organismo como um todo. Então, por isso, o pré-natal odontológico, para trabalhar, orientar essas mães, né? O que fazer, se está com essa inflamação, se tem algum dente cariado, o que ela precisa fazer para estar cuidando desse bebê também. O posicionamento, quando nasce, o que ela tem que fazer, aonde que ela tem que ir, porque quando o bebê nasce, ela já sabe com quanto tempo ela vai levar esse bebê para o odontopediatra, e depois que nasce, a avaliação da linguinha, se tem um frênulo curto, né, que falam do teste da linguinha. O teste da linguinha é feito pelo profissional, pelo cirurgião dentista? Também. Pode ser o fonoaudiólogo também. Entendi. Hoje em dia, a maioria dos hospitais estão indicando já para os profissionais especializados. Tem muitos hospitais que não fazem mais dentro dos hospitais. Já é algo que eles já transferem. Eles já transferem, exatamente. E aí fica para fazer o teste nesses profissionais, para ver se precisa fazer o piquezinho na língua. Doutora, e todo mundo já aderiu a esse procedimento? É natural ou ainda muitas mães deixam a desejar? Ainda muitas mães desconhecem. Eu mesma não conhecia. Muitas mães desconhecem. Mas como eu não sou mãe, eu falei, bom, eu vou dar uma carta branca pra mim, né? Mas muitas eu não mães... ouço muito falar sobre isso. Não, ainda se fala pouco. Sim. Mas precisa ser trabalhado mais esse pré-natal odontológico, que é muito importante. Já faz todo sentido. E aí, assim, a partir do momento que a criança nasce, esse controle com a criança no ambiente odontológico, ela já vai adaptando. Do que você ir com uma criança de talvez 5 anos, tem mães que vão levar só com 5 anos a criança porque desconhecem. Né? Não julgando esses pais, porque é falta de conhecimento, de informação. Você viu o tamanho da importância de um bate-papo como este aqui? Então, precisa ser mais divulgado. Demais, doutora. E eu gosto muito de trabalhar com a prevenção,
Porque... O mundo está caminhando para isso, né? Sim, Na questão sim. dos profissionais, os médicos também, que eu tenho a oportunidade de conversar, doutora, também falam a mesma coisa que a doutora, prevenção. Na odontologia, opera a prevenção também. Eu acredito até que essa prevenção na saúde bucal, na odontologia, evita muitos problemas, porque as pessoas só vão quando tem uma dorzinha ou algo que está incomodando. Sim, hoje em dia, graças a Deus, não precisa disso. Você não precisa sentir dor para ter um sorriso bonito. Né? Adorei! E além do que incomoda bastante quando você tá com algum problema, né? Muito. Incomoda demais. É. E se você ter aquela rotina com o seu dentista, Com certeza. você já evita muitos problemas. Com certeza. Tem exames que a gente faz na odontologia que eu chamo de exames anuais que precisam ser feitos até para eu saber se a criança... Tem criança que nasce com a falta de dente permanente. E já consegue identificar E já tudo isso consegue, antes. através Olha de que alguns maravilha. exames. Então, a prevenção é tudo. Com 4 anos, dependendo da criança, eu peço alguns tipos de raio-x para saber se tem a falta desses germes permanentes. Olha só. É. Doutora, e quando é criança, tudo você consegue consertar mais fácil, não é verdade? Sim, tudo é moldável. Tudo é moldável. É. Gente, olha que maravilha isso. Eu nem sabia que você poderia antecipar algo assim. Então, é por raio-x que você consegue Por identificar? raio-x, por raio-x. Da falta de um dente? Sim, sim. Ou tem, às vezes, crianças que nascem com um dente a mais também. Olha só. Já chegou casos de neonatos com dente. Com dente? Com dente. Já nasce com dente? Já nasce com dente. Gente, essas crianças estão cada vez, né? Vem um chip a mais. Cada vez uma evolução. Já, antes nascia com o olho fechado, agora com o olho aberto, agora já estão nascendo com dente. Já nasce com dente. É uma evolução. E nesses casos, mas doutora, brincadeiras à parte, mas é natural? Acontece sempre isso ou é algo assim? Não. Assim, não acontece, não é corriqueiro, né? Sim, entendi. Mas acontece, existe. Também, assim, não é 1 em 100. Acontece com bastante porcentagem. Olha só, que novidade é essa, né? Porque... Então, nascer com dente já é algo que a gente precisa registrar, falar, meu senhor. E precisa ser avaliado, porque às vezes aquele dente é esse dente a mais que eu falei pra você. Já nasce com esse dente a mais, às vezes é preciso extrair esse dentinho. Então, realmente precisa verificar se está correto a arcada dentária, com um dente a mais ou dente a menos. E você consegue corrigir mais facilmente nesse momento, nesse período da vida. Nesse momento, exatamente. Você vê o tamanho da importância de você trazer esses cuidados, né, com essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, muito responsabilidade das mães, no caso, e também evitar alguns problemas. Quantas sofriam aí sem poder ir no dentista com esse estigma de que não podia fazer tratamento por causa da gravidez. Sim, e isso não tem nada a ver, muito pelo contrário, deve ir e evitar qualquer infecção, qualquer problema que você possa vir e de repente prejudicar a gravidez. Totalmente, totalmente. Eu tive vários casos no consultório, casos de nenéns que nasceram com uma má formação em dente, por conta de falta de vitaminas durante a gestação. Dá uma hipoplasia no esmalte. E aí esse dente vem com mais sensibilidade, um dente mais frágil. Então hoje é importantíssimo a mãe estar buscando informações, tendo mais conhecimento sobre a criança. Perfeito. E eu falo que Google não faz consulta de ninguém, né? Sim. Hoje em dia as pessoas recorrem demais. Demais, né? E acreditam na realmente. fonte, isso é verdade. Olha, as pessoas acreditam, mas você precisa ter esse comportamento vigilante em relação a esse tipo de informação que você não sabe. Na internet é terra de ninguém, tem de tudo. Que você consegue, mas você precisa checar a fonte, né, doutora? Sim, com certeza. Precisa estar vendo, se informando. Eu falo para os pais, cada criança é uma criança. Eles costumam muito, mas o meu filho mais velho, comparar uma criança com a outra. Não tem como comparar. Por isso que é um atendimento personalizado. Perfeito. Doutora,
Falando de prevenção, eu gosto muito dessa pauta porque a gente evita problemas futuros. Claro. Prevenção, o que seria uma regularidade com o seu dentista? Quanto em quanto tempo? Bom, isso depende muito da criança, porque nós temos que nos basear na qualidade da alimentação, na ingestão de água, na qualidade de higiene. Geralmente, entre 3 a 4 meses, quando é criança pequena, eu gosto que a criança esteja ao meu redor. Por quê? Mais frequente? Para a adaptação dessa criança ao meio, para lembrá-la da importância da escovação, que é a sementinha que se planta. Além de os pais estarem fazendo em casa, não, tem a importância de estar indo ao dentista. E eles acabam pedindo, porque eles sentem. Deve ser totalmente diferente uma criança que já cresce acostumada e uma que vem ter esse contato já bem depois. Sim. Não quer, chora, briga, teimou, não para, é difícil fazer o tratamento. É difícil. Tem crianças que demoram para adaptar, justamente que vem com aquele medo dos próprios pais que passam para ela. Às vezes acabam, tem aquela cultura antiga, se você não parar de fazer birra, eu vou te levar ao dentista. É o bicho papão. Realmente, olha, não é difícil ouvir isso. Não. Porque, infelizmente, hoje em dia já não mais, mas uma geração um pouquinho atrás, vinham com aquela fobia mesmo de dentista muito grande. Sim. Não ia de jeito nenhum, não tinha quem fizesse a pessoa fazer uma consulta ou algum procedimento. Com mas certeza. isso vem caindo a cada ano, a cada evolução tecnológica também, que tirou muitos aparelhos que traziam esse desconforto, né, doutora? Então, a história da odontologia foi uma muito beneficiada pela tecnologia, mudou muita coisa. Foi. Ainda existe o tal do motorzinho. Mas eu primeiro existe a escova. A escova de dente salva o motorzinho. Perfeita, doutora Graziela. Olha, vai ser essa mensagem que temos que deixar aqui. Que a boa higienização, você realmente trazer com responsabilidade a sua saúde bucal, evita o motorzinho. É verdade? Com certeza. Doutora Graziela Quintanilha, adorei esse bate-papo. Foi muito importante iniciarmos a semana neste clima, passando essas informações. Adorei sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Peço que você volte na Orale com com todo o seu carisma. Obrigada. A clínica agrega a família toda, é uma clínica multidisciplinar, né? Então, como vocês já passaram por lá, conhece. Adorei, e parabéns. A gente está lá para receber todos. Eu adoro, de verdade, super indico. Grandes profissionais e um ambiente muito gostoso, viu? Doutora, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, até mais. E o Elgue Você de hoje só está começando, só estamos esquentando, tem muito mais vindo aí na sequência. Vamos dar aquela paradinha e a gente já volta. E a partir de agora, aqui em nosso programa Elgue Você, vamos ter um bate-papo espetacular, porque estamos com convidados maravilhosos aqui, como sempre, trazendo muita informação e acrescentando na vida das pessoas. Dr. Igor Vilela, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, sempre aqui, acrescentando na vida de muita gente, né, doutor? Muito obrigado a você, a TV Pantanal, nossos telespectadores, e é um prazer sempre estar aqui. E sempre falo, é missão dada, é missão cumprida. Se me chama, eu volto. E olha, tá cumprindo essa missão assim com maestria, viu, doutor? Sempre é uma honra estar aqui trazendo um conteúdo riquíssimo, trazendo muita saúde para as pessoas que estão nos assistindo. E hoje, acompanhada da doutora Elaine Paiva, que é psicanalista, é isso? Especialista em neurofeedback. Quando vocês me passaram essa especialidade, eu já falei, doutora, eu vou começar por aí, porque eu acredito que não só eu, como muita gente, nunca ouviu esse termo. Então, a doutora, primeiro, que
prazer te receber aqui, tratando de um assunto que realmente faz diferença ter como informação, doutora. Então, muito obrigada. Eu agradeço por estar aqui, agradeço por estar ao lado desse ser humano incrível, Dr. Igor. Obrigada mais uma vez pelo convite. Neurofeedback. Nós sabemos que o nosso corpo, quando você vai a uma musculação, você faz um treino para um estímulo, um desenvolvimento muscular. Sim. O que acontece no neurofeedback? Você vai estimular o teu cérebro. É um treinamento cerebral, onde você, através de eletrodos que é colocado na sua cabeça, você com o paciente, com o cliente, você consegue ter uma melhora de ondas cerebrais, que são os ritmos, a velocidade do nosso cérebro, que quando está com alguma dificuldade, você, através do neurofeedback, consegue melhorar este padrão. Olha só, que interessante, porque olha, eu acredito que não sei, é antigo já, doutora? Não. Esse tratamento? Ele é antigo porque ele surgiu, na verdade, do biofeedback, que era era utilizado em esportistas, para melhorar o desenvolvimento dos esportistas. Daí o neurocientista observou, falou, nossa, nós podemos melhorar uma performance de um esportista, então nós podemos melhorar também a parte do cérebro. Entendi. Através de estímulos. São descobertas, né? Sim. E geralmente esse neurofeedback é usado em quais situações? Hoje, pontualmente, nós trabalhamos muito com crianças que têm déficit de atenção, com autismo, em adultos, depressão, ansiedade, dificuldade de foco, concentração, o sono que muitas vezes não é de qualidade. Olha só, são várias, né, patologias que acompanham muita gente, né, doutor? Olha, assim, eu conhecia já o neurofeedback, mas por falar, né, por questões de ver, de saber, né, e quando eu falo assim, é muito engraçado como que é a vida, né, e eu sou um cara que, né, busco muitas coisas, Com né, certeza. e os telespectadores já sabem, né, e nas conversas com a doutora Elaine, eu falando, olha, Elaine, na parte, quando eu vou fazer a micro, a gente acha essas questões que acontecem na parte não é neurológica, mas de eletricidades e de potenciais de ação que ocorre com o neurofeedback. Eu falava, olha, eu sei que existe uma alteração, eu não consigo quantificar, eu não consigo olhar, mas eu sei que com a micro e com a leitura eu consigo saber que existe um problema. E aí ela falou, Igor, eu estou trabalhando com isso agora. Eu assustei, né? Porque eu assustei e falei assim, nossa, eu sabia que estava trabalhando com outros tipos de circunstâncias, né? E falei assim, olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero ir lá conhecer. Olha, né? que legal. Então, estou dando depoimento aqui que foi para mim. E aí... É um testemunho, né, doutor? Testemunho. E eu gosto de fazer isso ao vivo, né? Isso é maravilhoso. Eu por gosto isso que de fazer... eu ressalto para os telespectadores entenderem que é um momento importante. Gosto de fazer ao vivo porque como foi importante para mim, como pessoa. Nossa, que legal. Né? Então, eu, quando fui... aí ela fez o mapeamento em mim e a gente achou algumas alterações. Então, qual foi a minha queixa para ela? Que eu acordava um pouquinho meio cansado. E claro que dentro da microfisioterapia eu sabia o que era, dentro da parte do oligoscan eu sabia o que era, e eu já trabalhava isso, mas isso não melhorava o tanto quanto eu achava que tinha que melhorar. Sim. E aí quando ela fez o mapeamento, ela falou assim, Igor, você é um cara que... Você medita? E eu falei, não medito. Aí ela falou assim, Igor, você desliga muito rápido, mas o seu potencial de ação também é muito ativo. Então, seu cérebro é muito acelerado, você capta isso, mas como que está essa questão aqui? Eu falei assim, não, eu tenho o problema que eu fui uma criança mais hiperativa, eu fui uma criança que teve dificuldade com a aprendizagem, mas por um conflito. Sim. Né?
e já ressaltei várias vezes aqui que Com teve uma certeza. questão de desvalorização intelectual e também teve o quê? O meu cérebro, ele veio a ser treinado como? Com a micro e com a leitura. Então eu consegui adaptar algumas coisas e aí o meu cérebro eu consegui operar. Só que como eu vi com algumas questões que eu estava precisando aumentar a minha capacidade intelectual, que veio de uma questão muito específica, de um projeto que eu comecei a entrar e eu precisava. Só que eu não estava... Exigindo mais. estava exigindo do meu cérebro, mas eu não estava conseguindo ir. Então, na verdade, para essa questão, é como se o meu cérebro tivesse o quê? Não indo. Travado? Travado, não É. avançando. E aí, eu já sabia, mas eu falei assim, peraí, por que eu não estou fazendo isso aqui? Era uma questão de um projeto novo que a gente está desenvolvendo. Já vocês vão saber. Ah, já tô curiosa. Já daqui acho que um mesinho aí vocês vão ter umas novidades aí. Notícias boas. Notícias boas. E aí eu estava na fase final, estava na fase de terminar o projeto, de colocar para rodar, e isso não estava acontecendo. E Então você estava sendo muito exigido. eu estava então. sendo exigido mais do que o meu necessário. Sim. Né? E é isso que acontece hoje com os adultos, né? Mas e lá quando eu era criança? Né? Também existia, mas aí como eu fui treinado de uns tempos para cá, só que quando eu fui fazer o mapeamento, ela viu. Eu falei, não, isso aqui é aqui. E aí eu falei assim, ó, faz um mapeamento. Aí eu falei assim, não tô querendo ensinar, não. Aí a gente uniu forças e falou assim, ó, faz um mapeamento em mim. Na hora que ela fez, aí eu fui na micro. Para poder Para informação. Para poder achar informação. Aí eu voltei para ela e falei assim, olha como é que está. Aí ela falou, Igor, melhorou uma coisa aqui, mas ainda tem. Eu falei assim, agora nós vamos fazer o treinamento. E aí eu comecei a fazer o treinamento, meu sono melhorou, a qualidade do meu sono melhorou, a minha disposição ela melhorou. Você não tem mais aquela sensação de acordar cansado? De acordar cansado. É que isso acontece, tipo, não é difícil você ouvir alguém reclamando, falar, nossa, mas eu já acordo cansado. E, exatamente. Aí é aquilo, ou pode ser fadiga adrenal, ou pode ser a questão da insônia, ou pode ser a questão do que? Somato emocional. Então, no meu caso, tudo eu já tinha tratado. Porque como entendo da ortomolecular, Com certeza. estava tratando. Entendo da questão somato emocional, estava tratando. Mas tinha uma questão que era o meu potencial do cérebro, né, doutora? Sim. E aí, quando eu comecei a fazer o treinamento com ela, as coisas mudaram. Olha que E aí eu falei, opa, filha. o que faltou cerejinha do bolo, e agora que é a cereja do bolo, porque a gente faz as coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que ser também, saber a hora que você tem que passar para o colega. Sim, nós precisamos buscar o melhor. Para o paciente. Sim. E aí eu me passei para ela, né? E hoje a gente tem em casa, até vindo para cá, a gente discutiu o caso de uma criança que também estava com muito problema, né? Mas eu quero deixar aqui se ela fala. Ah, então tudo bem. Então, doutora Elaine pode assumir, pegar o bastão, né? O neurofeedback, ele acontece, como o doutor Igor disse, primeiramente o mapeamento desse cérebro, onde nós vamos verificar como estão essas ondas, que nós temos as ondas cerebrais teta, beta, gama. Beta é uma onda de ação. E muitas vezes a pessoa está com um pensamento muito acelerado, ela está num ritmo acelerado. E o cérebro, ele vai se adaptar àquele ritmo. Então, ele também vai ficar acelerado. Entendi. Daí, às vezes, durante o sono, a pessoa consegue até dormir, mas ela não tem um relaxamento, um sono de qualidade, que era o que acontecia com o doutor Igor. Foi isso que eu entendi. O doutor Igor, ele falou, olha, a doutora Elaine falou, você apaga rápido, mas como ele não conseguia ter esse sono de qualidade. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, podemos? Sim. Mas vamos dar uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje nesse bate-papo espetacular. Quero agradecer mais uma vez sua presença, doutor Igor Vilela, e hoje a presença dela, doutora Elaine Paiva. Olha, estou adorando sua participação. Uma porque a primeira, além de ser um assunto novo,
eu acredito que vai ajudar muita gente. Porque tudo que o Dr. Igor compartilhou no seu testemunho já fez muito sentido para mim. E eu tenho certeza que muita gente também se identificou. Agora, como nós finalizamos o bloco anterior, eu falando justamente dessa questão que me indignou, o doutor falando que ele desliga fácil, entende? Na hora de dormir, mas não tem um sono de qualidade. Eu me identifiquei, eu acredito que muita gente. Doutora, se você pode nos explicar melhor sobre isso? Muitas pessoas, elas levam um ritmo muito acelerado durante o dia. E o cérebro, ele vai procurar se adaptar. E o que ele faz? Ele acelera também esse ritmo. Então a pessoa ela vai dormir e o cérebro continua muito ativo. E ela não tem um sono reparador de qualidade. O que acontece com a grande maioria das pessoas são Isso é comum, né? As queixas que eu recebo, que a pessoa fala, gente, Elaine, eu durmo bem, mas eu sinto muito cansaço, não tenho disposição no outro dia. Porque Olha o cérebro só. está nesse processo. São muitas informações, muitas funções. Eu acho que o mundo também está em uma transformação, né? Porque você fala déficit de atenção, Aham. mas tem tantas distrações hoje no mundo, isso procede, Hiperestímulos. doutor? Oi? Hiperestímulos. Hiperestímulos. Exatamente. E aí é uma coisa que acontece muito hoje, então vamos lá. Isso é muito importante falar para quem está do outro lado, porque isso acontece demais. Então, a gente conseguiu olhar para o meu caso, que eu não tomo remédio, não tomo nenhum tipo de depressor do sistema nervoso central, não tomo remédio para ansiedade. Tenho uma ansiedade? Até tenho, mas é uma ansiedade controlada, como do dia a dia. Entendi. Só que aí quando ela falou isso, eu fui colocar um reloginho para me testar. E aí e esse reloginho ele mapeia. E eu fui ver a quantidade de hora que o sono profundo eu atingia. Quando ela me falou, eu consegui atingir o sono profundo 43 minutos, de 7 horas que eu dormi. Das 7 horas, somente 43 então eu não minutos? relaxei nada. Eu não relaxei, o meu corpo, aquele sono intermediário, deu quase umas 3 horas, aí a gente fez o treinamento. Já no segundo, eu dormi 1h30 de Após sono o Já profundo. deu uma prolongada. Isso. Aí depois, eu já consegui atingir 3 horas de sono profundo. E isso eu via visivelmente na minha rotina. Você sentia. Eu já não estava mais cansado no final do dia, no meu consultório. Eu já conseguia ainda fazer mais algumas coisinhas que eu tinha que fazer no consultório. Já não queria ir direto para casa. Sim. Então isso tudo eu via. Só que o que é o alerta? O que é o comum? As pessoas vão para o médico e começam a entrar com medicações para a ansiedade e os depressores do sistema nervoso central, que é para você dormir. Que ele falou, não estou dormindo, então me dá um trem para eu dormir. Só que a causa Entendi. foi resolvida? Não, a gente está corrigindo sintomas. Então, só que o meu caso era somato emocional, que eu já carregava um pouco, mas a minha questão era o quê? Também exaustão física. Então, o meu tinha suprarrenal. Então, aí quando eu comecei a corrigir a minha questão de energia mitocondrial pela manhã, aí eu fui lá no OligoScan, vi que minha coenzima Q10 não estava legal, eu vi que o meu fígado não estava metabolizando algumas coisas legais. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, em conjunto com a doutora Elaine fez o quê? Eu comecei a ter mais disposição. Olha só. Né? Então, assim, eu coloquei um caso aqui, que é o meu caso. Nada melhor, né, doutor, de você estar compartilhando. Porém, como você falou, na hora que ela falou, você levantou a mão. Eu levantei a mão na hora, eu me identifiquei muito. E não só eu, tenho certeza que muitas pessoas encontram nesse momento, né? E só que eu vi uma progressão também muito rápida. Você, tipo, começou no 43 minutos, depois passou para 1h30 de sono profundo. Isso no dia... E esse impacto é extremamente relevante, né? Sim, e o treinamento, por que ele funciona? Porque ele acontece em tempo real. Por isso que fala neurofeedback. Feedback é um reforço no teu cérebro, que é tipo um espelho, onde o cérebro vai ter a resposta de como ele está atuando no treinamento e ao mesmo tempo ele entende que ele precisa melhorar. E a partir dali, em tempo real, ele já começa a buscar a adaptação melhor para o ser, para o organismo. Olha que maravilha. E
no seu dia a dia tem um impacto imediato, né, doutor? O doutor pode nos dizer. Claro, é assim, é impressionante, Então, era coisas que eu às vezes estava deixando um pouquinho de lado, não, isso aqui eu vou ver depois. Eu já resolvo, já estou finalizando. É indicado em qualquer fase da vida? Olha, para as em crianças? Qualquer fase da vida. Então, uma coisa que também, outra coisa relevante que a gente vem falando, né? Essas crianças de hoje, pós-pandemia. Hoje é uma coisa que é assim, vem para o meu consultório muitas vezes, eu acho o somato emocional e eu já encaminho para o neurofeedback, eu falo, ó, isso aqui vai mais rápido. Né? Todo mundo, ele tem TDAH. Isso. E aí, olha, medicação, né, para uma criança. Exatamente. De repente, isso aí é uma alternativa muito melhor a ser tomada, no caso. E é engraçado que é um caso também que ela pode falar, que também esse caso veio pra gente, de uma criança que ela começou a tomar o Vivance. Olha. A mãe é médica, só que o que acontece? Eu já trato a criança e quando a gente vê que eu falei, olha, não precisava tomar. Ela falou, eu sei, Igor, mas como que eu ia fazer? Ela falou, eu sei. Eu falei, olha, vamos aqui que você vai ver o que vai acontecer, né? Então, assim, por isso que eu falo, ela tem que falar esse caso, porque é um caso, assim, que a gente ficou surpreso. E olha que eu já trato ele um tempinho, mas ele melhorou muito a parte somata emocional. Mas quando foi para a questão que com o neurofeedback foi muito assim, eu tirei o problema, mandei para ela, foi assim. Assertivo. Foi assertivo, né, doutora? Isso aí não tem como você não falar para a população, porque... Foi apenas uma sessão, porque a criança ela responde muito mais rápido. Com certeza. Em uma sessão a mãe já trouxe que essa criança ela já observou que estava mais tranquila, porque é uma criança hiperativa. Então, a partir do momento que ela já fez uma sessão, o cérebro, a resposta foi muito rápida. Porque o neurofeedback, nós conseguimos trabalhar ao mesmo tempo as ondas lentas e essas ondas rápidas. É diferente de um medicamento. O medicamento, uma criança que tem um déficit de atenção, ele vai precisar, o medicamento, entrar com a questão de foco, de atenção. Só que existem as ondas lentas que são necessárias para o cérebro. Ele vai aumentar as ondas mais rápidas. Isso. Para tentar deixar a criança com mais foco. Só que o problema, a questão o meu caso. As ondas lentas. As ondas rápidas minhas estavam muito altas, mas as ondas lentas estavam muito baixas. Muito baixas, isso. Daí com o neurofeedback a gente consegue trabalhar todas essas ondas ao mesmo tempo. Que maravilhoso. No treinamento. Você consegue pegar tanto as ondas lentas, que no caso seriam no posterior do cérebro, como as ondas no córtex pré-frontal, que seriam as ondas... o medicamento não consegue fazer. Não, ele vai ajudar naquele momento, naquela situação, mas ele não consegue trabalhar todas essas ondas ao mesmo tempo, como um treinamento com neurofeedback. E o meu caso, não tem problema de quê? De aprendizagem. Nunca tive problema de aprendizagem, pelo contrário. Agora, o meu problema era o quê? Manter. Olha só. Entende? Gente, que é um tema importantíssimo neste momento que a gente está vivendo, né? Eu acredito que um tipo de tratamento como esse evita muitos problemas futuros, né? Nessa criança. Ele não é invasivo. É um método que você vai colocar os eletrodos ali e você vai modular esse padrão de ondas. É o espelho, o feedback, o cérebro vai se adaptar e ele vai sim ter que melhorar, ele vai ter que adquirir algo que fique suficiente, que fique adequado àquela pessoa, àquele ser. Entendi. Nossa, adorei ter esse conhecimento. Eu acredito que até uma pauta que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque eu não conhecia, apesar de não ser tão novo, como a doutora falou, né? Não é novo esse tratamento. Não. Já vem sendo utilizado e ele pega o processo que a gente fala, o protocolo, que é internacional. Só que nós sabemos que devido à pandemia, agora isso vai aumentar. Os casos irão aumentar. Então o neurofeedback ele vem justamente para poder ajudar. Entendi. Infelizmente a pandemia acentuou vários problemas, né? Claro. Ansiedade, tudo que o doutor já tinha relacionado aqui. Imagina uma criança que ela está acostumada a um ritmo, a abraçar o coleguinha, a ficar no toque, de repente, do nada, ele recebe uma informação.
você tem que ficar em casa, não pode mais. Foi o caso, doutor Igor, do meu filho, que nós morávamos em uma casa, mudamos para o apartamento para ele ter contato com mais crianças. Veio a pandemia, ficava só dentro do apartamento, porque não podia nem descer. Imagina o impacto para essa criança. Olha, ainda bem que a mãe, né, Sim. detinha um conhecimento Sim. para lidar. Mas nesse caso, você detinha um conhecimento. Sim. Quantas mães que não sabiam lidar com aquela situação e não sabem até hoje. E nós sabemos os gatilhos que Sim. estão ainda por vir, por tudo isso que aconteceu. E é uma coisa muito engraçada, porque a criança, a gente consegue perceber, o pai, a mãe, agora o adulto ele não consegue, porque ele é mais resistente. É a hora do cara do concurso público, o que não faz ele passar na prova oral desses Olha, concursos que assunto difíceis? interessante. O que não faz o cara quando tá lá, tá sob pressão? O cara que tá no júri, o cara que tá, o promotor, o juiz, o delegado, esses cargos que às vezes exigem demais da pessoa, né? Então, assim, é muito bacana, porque eu comecei a perceber também que eu comecei a atender casos no consultório em que o paciente, quando ia exigir um alto handicap dele, o trabalho, a pessoa que ia assumir uma gerência, que ia assumir uma diretoria, ou que ia mudar de emprego. E aí, depois que eu comecei a analisar isso, eu falei assim, nossa, esse aqui já veio para mim assim. Esse aqui já veio... Então eu Um padrão que se repete? vem um padrão se repetindo. Sim. Né? E claro, hoje, até eu falei isso hoje para uma paciente. Falei assim, olha, a gente olha isso aqui e você está assim. Mas o que te tornou estar assim? Aí eu fiz uma pergunta para ela. Após a pandemia, isso aumentou para você? Ela falou, aumentou, doutor, mas eu já tinha. Né? Aumentou, mas eu já tinha. Então, o que que eu percebi? Eu percebi assim, ó. Nós, seres humanos adultos, a gente tem medo muito, porque a gente não quer falar. Porque muitas das vezes, o que faz a pessoa não ser aprovada naquele concurso? Porque às vezes... Às vezes você trabalha muito bem seu emocional, você se esforça, detém conhecimento e não vai. É um detalhe. É um Sim. detalhe. Ah, mas por que você não está falando do trabalho formal, normal? Não, o trabalho formal normal. A dona de casa, a costureira, o gerente de vendas, a vendedora, né? Então, assim... Mas tem algumas profissões que ela exige de você silenciosamente. Sim. Não tem como. Né? Então, quando eu falo por mim, eu não tenho vergonha de falar que foi o meu problema, eu começo a ver assim, nossa... Não só seu, doutor, deve ser de muitos. E assim, eu estou aqui, olha só, falando, será que de repente é esse o caminho e a gente consegue ter uma performance melhor em vários segmentos da sua vida devido a um tratamento que está aí acessível? Sim. Você está entendendo? A gente tem que ter esse olhar. E outra coisa, é claro, né? A pessoa às vezes prefere ir para academia para malhar o corpo, né? Adorei. Esquece do principal. Esquece o cérebro, né? Tá A ginástica para o cérebro. Olha, né? a ginástica Não para o que cérebro. eu falo até que academia eu sou meio ruim, sabe? Mas assim, eu vou te dizer, hoje eu já estou sentindo a disposição de voltar a fazer atividade física que Olha há um mês e meio atrás eu falo, nossa, fazer atividade física é ir pra casa. É revolução da É revolução mesmo. É como se fosse assim, malhar o cérebro, Sim, doutora? exatamente. E a partir do momento que você consegue esse estímulo, essa dedicação nesse treinamento, você consegue melhorar a sua performance, no caso cerebral, consegue ter mais atenção, mais foco, mais disposição. Porque você melhora, você consegue pegar na questão do sono, que a gente sabe que é muito importante. Com certeza. A gente precisa ter essa atenção com A o qualidade. sono. No momento que você descansa, né? Você tem que recuperar a energia, ser um sono reparador de verdade. Eu volto a dizer, eu
Não desligava, eu não tenho doutor. problema pra dormir. Eu deito aqui, ó. Se deixasse, eu deito aqui e durmo. Doutor, eu me identifiquei por isso, eu não tenho problema nenhum para dormir, nenhum. Tipo, se deixar, eu também durmo. Deitei, eu durmo. Mas, às vezes, eu sinto que talvez esse sono não esteja sendo de qualidade. Isso. Sabe? Que realmente me recupere e que eu... A ponto apesar de que os compromissos são tantos que você entra na... Mas com o tempo, a vida cobra, né? O seu Sim. corpo vai cobrar depois esse desgaste. Que se você conseguir resolver isso antes, talvez evite algum problema futuro. Sim, porque acaba ficando em alerta constante. Sim. Esse cérebro. E o corpo vai seguir isso. Ficar nesse alerta, é luta ou fuga que a gente fala. Perfeito, perfeito. Porque é isso que ela tirou as palavras da minha boca. Né? Por quê? Porque é luta e fuga. E quando a gente precisa guardar energia, eu preciso sobreviver. Então, sobreviver é eu ir para academia? Não. Sobreviver é eu ir fazer atividade física? Não. Sobreviver, a única coisa é o quê? Guardar energia para trabalhar e descansar. Então, isso que a gente quer passar para a população, que é o que estava acontecendo comigo. É tipo uma preservação do corpo. É luta ou fuga. Eu falo assim, ó, eu vou guardar energia máxima para eu poder fazer o que, ó, aí é assim, é para entender, você vai trabalhar ou você vai para academia? Você vai trabalhar ou você vai correr? Correr vai aí vamos voltar. Correr, fazer atividade física, fazer academia, vai te dar o sustento? Sim. Então é biológico, entende, gente? Entendi. É biológico. E o nosso Fez corpo muito é sentido. perfeito. É. Porque tanto que existe a homeostase. Sim. Que é para esse equilíbrio. E é o que vai buscar o cérebro. Poupar energia. Vou poupar energia, então o que eu vou fazer? Eu vou comer e dormir. E trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque senão... E as outras atividades você não tem aquela Não, disposição. porque o meu cérebro vai tentar poupar isso. Ele vai, não faça isso, porque isso você vai gastar coisa demais e você não tem energia para fazer o que você tem que fazer. Autopreservação. Exatamente. Gente do céu, isso fez muito sentido. E olha, eu acredito que muita gente está aí nesse momento. Então, essa pauta foi interessantíssima, inclusive poderíamos combinar para abordar novamente, né, de uma forma, de repente trazer um caso ou mostrar como é que funciona. Eu me interessei muito, viu, doutor? Quero levar essa pauta, essa informação, o neurofeedback, com mais... Trazer as pessoas, trazer o conhecimento mais prático também, as pessoas verem acontecendo, sendo realizado o exame, o tratamento. É um tratamento, né? Sim. Claro. E eu gosto de fazer já assim, né? Compromisso, né? Doutor, né? Que já vamos chancelar isso, né, doutor? Porque eu acho que é interessante a população conhecer o exame. Então a gente pode programar sem a doutora saber, não, a gente vai lá no A gente vai até o consultório da doutora vai Elaine. no consultório dela para... Nossa, muito importante. Né? Vamos agendar, doutora. Sim. Realmente eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Sim, com certeza. Porque é bom ver como os pacientes quando foi ver o OligoScan, né? Isso. Eles estão lá vendo, é bom que ela faça o exame, né? Pode... eu brinco que a minha paciente modelo é Elga, né? Quando eu vou fazer OligoScan, eu falo, não, Elga, vem cá que eu quero fazer você aqui ao vivo. A gente só não fala, né? É bruxo, doutor. Você descobriu isso. A gente só não fala para as câmeras o que rolou, mas a gente fala, ó... Mas ele tá aí me equilibrando. Sim. Doutor Igor Vilela, olha, é sempre uma satisfação imensa ter você aqui. Junto com a gente, nos ajudando nessa caminhada, transformando a vida das pessoas. Então, muito obrigada sempre e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez a você, a doutora Eliana, por ter aceitado esse convite meu. E a você, de casa. Pessoal, eu venho aqui toda semana porque eu quero que vocês mudem a vida de vocês e transformem a história de vocês. E doutora Elaine Paiva, olha, que satisfação te receber aqui, com esse conteúdo fantástico que eu tenho certeza que fez sentido para muitos que estão nos assistindo, e é esse o propósito do nosso programa. Então vamos marcar aí uma agenda e trazer mais informação em relação ao neurofeedback, viu, doutora?
Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, agradeço ao doutor Igor e vamos combinar sim, vamos levar à população esse entendimento que é tão necessário para que você possa treinar esse cérebro, fazer essa ginástica cerebral. Adorei, já quero também. Doutor Igor, até a próxima. Obrigado. Doutora Elaine, Obrigado. até. Até, obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Reveja esse programa e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.